Eu sou Evaldo Paulino, né, sou atual coordenador do jornal Vila Notícia, lá do bairro Vila Velha, ali próximo à Barra do Ceará. Né? E esse aqui é meu amigo Auricélio Costa, né, ele está participando do jornal já há algum tempo também, já um ano já? Um ano, né? E a gente vem falar um pouco sobre o jornal hoje, um pouco sobre a história, né? E como foi que nasceu essa ideia. E aí, o que a gente vem sempre falando, né, que o jornal nasceu de conversas de calçada. Né? Então, tinha um grupo lá de jovens, o Marquinhos Lima, o Tassiano Albano, e conversando sobre o bairro, né, sobre a situação do bairro. E aí surgiu essa necessidade. A gente começou a conversar sobre como o bairro, refletir como é que o bairro era percebido pelas grandes mídias, né? O que é que era noticiado nas grandes mídias. E aí a gente percebeu que as empresas, os jornais entravam no bairro para noticiar o que era ruim. Então, a criminalidade, o tráfico, enfim, as coisas ruins que aconteciam no bairro. E a gente ficou pensando, pô, seria legal se tivesse se de repente a comunidade tivesse um meio de comunicação que trabalhasse uma outra perspectiva, né? Porque tem pessoas, há iniciativas de associações, há grupos de dança, há grupos culturais dentro do bairro, e a gente, por que não evidenciar o que há de bom no bairro, né? O que está acontecendo de bom? Então, aí nasce o Jornal Vila Notícia com essa proposta, né? De incentivar a leitura, de evidenciar o que há de bom para potencializar isso dentro do bairro, para incentivar essas boas iniciativas dentro da comunidade, né, a aumentarem, enfim. E o Auricélio falar um pouco aqui sobre como ele percebe, né? Bem, eu entrei no jornal, quando eu cheguei em casa, eu vi lá um exemplar na mesa de casa. Me interessei porque eu vi os conhecidos do bairro que tinham um jornal voltado para o bairro, para a própria comunidade. Aí eu falei com o Evaldo, porque eu tinha mais contato com ele do que com o Marcos, e pedi para fazer parte do jornal, para ser inserido no jornal na questão de... Na época eu estudava linguagem de programação, HTML, e o jornal tinha um site. Aí eu pensei que eu pudesse ajudar na questão do site. E entrei, e depois que eu entrei, eu fazia também faculdade de design gráfico, mas depois que eu entrei no jornal, eu tranquei a de design gráfico, já estava trancado um tempo, e iniciei no curso de jornalismo. Isso depois de conhecer o jornal, a dinâmica do jornal, do jornalismo. As primeiras discussões aconteceram em 2005, 2006, e aí teve ali uma breve iniciativa, né? E teve um projeto de um jornal que se chamava o Nosso Jornal, né? O Nosso Jornal. E aí deu uma pausa, né? Aquele projeto esfriou um pouco, e o Antônio Marcos ele começou a reunir algumas pessoas, juntamos umas 8 pessoas em 2007, no segundo semestre de 2007, e aí a gente começou a discutir isso de fato. Vamos colocar o projeto para frente, né? Vamos mostrar para a comunidade, para a gente, que a gente é capaz de colocar um projeto desse para frente. E aí, só com o projeto, em 3 meses a gente conseguiu foi edital, ganhamos um edital, um prêmio de R$ 10.000 na época, um edital de cultura, e só com um projeto. A gente achou muito bacana, e aí o dinheiro do edital demorou sair muito, assim, né? A gente esperou uns 6, 7 meses para sair a primeira parcela. E durante esse período, a gente não ficou esperando pelo dinheiro do edital, né? A gente foi na captação dos recursos. Visitamos os anunciantes do bairro, né, e apresentamos a proposta, levamos muitos nãos, né, porque é um projeto audacioso. Né? A nossa proposta era de 5.000 exemplares por edição, uma tiragem que sairia mensal, colorida, né, papel reciclado,
Então, é uma proposta muito audaciosa para um jornal de bairro, né? Porque os comerciantes eles diziam que vocês não vão conseguir isso, né? Imprimam a primeira, né? Quando vocês fizerem a primeira, aí vocês voltem aqui que a gente apoia na segunda, né? E aí o segundo dizia a mesma coisa, né? Então a gente teve muita dificuldade em relação a isso, mas a gente conseguiu captar o recurso. Interessante que nesses primeiros meses de jornal, né, a gente já deu início na internet também, né? A gente começou a pensar, olha, a gente está aqui com o jornal impresso, mas só são 5.000 para uma população de aproximadamente 60 mil pessoas, que é o Grande Vila Velha, formada por 6, 7 conjuntos habitacionais, né? Então, o Grande Vila Velha, como é conhecido, né, é 5.000 exemplares, por mais que a gente faça uma distribuição mais direcionada, a gente entrega um por casa, né? E mesmo assim a gente não consegue cobrir toda a área porque é muito grande, né? E aí a gente, não, vamos para a internet. Quem a gente não conseguir atingir com o jornal impresso, a gente tem a possibilidade da internet. Aí a gente começou a movimentar o blog, né? E começamos o trabalho a partir daí. A gente teve, nas primeiras edições, eu não participava ainda, né, nessa época, os meninos perceberam que no bairro tinha carência de um banco, não tinha banco na época. As pessoas, para pagar suas contas, elas tinham que se deslocar até Bezerra de Menezes, Francisco Sá, em outros bairros, para fazer pagamentos e tal. Aí os meninos reivindicaram isso na primeira edição, veio desde a primeira edição martelando nisso. Com um determinado tempo, passou um tempo, o Bradesco entrou em contato com eles e implantou uma agência no bairro, na Mozar Lucena, que já fica bem no eixo central ali do comercial, né, do bairro. Isso foi uma mudança que a gente usa como referência de mudança do jornal, do impacto que o jornal levou, porque um jornal daqui de Fortaleza, ele foi visto lá em São Paulo pela agência do Bradesco, né, pela agência que fazia publicidade do Bradesco, entrou em contato conosco para fazer os levantamentos nessa questão da falta do banco, para eles instalarem uma agência, qual é o melhor local para ser instalado. Outra coisa também foi na comunidade lá do Sossego, do bairro Muriçoca, que os meninos fizeram lá uma matéria sobre a água da chuva, que ficava alagado quando chovia. Fizeram foi um dos nossos destaques, porque depois o Terra viu essa matéria e entrou em contato com o Marcos, para ele, com a equipe deles, do Portal Terra, fazer uma matéria mais embasada, né, com jornalistas realmente experientes nessa área. Atualmente, elas procuram a gente para cobrar o próximo jornal. Elas chegam e perguntam quando é que sai o próximo impresso. Mas se depender só da gente, o impresso não sai, ele não caminha, porque a gente tem que ter a participação deles, sugestões também. E atualmente a gente está indo em encontros, em associações do bairro, em praças. Antes a gente se reunia na casa do Marcos, e ainda nos reunimos, mas ficávamos presos lá, entre 4 paredes, conversando e debatendo. Aí a gente tem que mudar isso, a gente tem que ir até a comunidade. Se ela não está vindo até nós temos que ir até ela, para perceber a olho nu como é que a sociedade lá do bairro está agindo, o que está acontecendo realmente no bairro. Porque se a gente esperar por eles não se comunicam conosco. É muito raro. Somos em 4, nós e mais 2. Eles não estão aqui porque hoje estiveram no Cuca. E o Marquinhos fica na parte do design, do site, do impresso, a questão da diagramação, né? O Evaldo coordena o site. Eu já faço a comunicação através do e-mail e do telefone com as assessorias que nos mandam release. Tem um novo também, o Jean, ele está há uns 2 meses, né? A gente não, como é que eu vou dizer? A gente estava muito parado fazendo essas reuniões na casa do Marcos. Quando a chegada do Jean, ele deu uma impulsionada na gente, deu um alerta na gente, dizendo, com a observação dele, o que ele achava que tinha que mudar, né? De que ser diferente para essas visitas no bairro e tudo. Mas somos em 4 atualmente. Assim, em relação à estrutura também, interessante que desde o começo a gente utiliza os próprios equipamentos, né? Assim,
o computador do Marquinho, a câmera do outro, e aí a gente vai utilizando as reuniões. A gente não tem sede, então as reuniões começaram na casa do Marquinho, assim, a maioria delas é na casa do Antônio Marcos, mas a gente, uma vez ou outra, a gente se reúne num colégio, numa associação, né? Então, a estrutura é muito nossa, né? Os computadores, até hoje, desde 2007, a gente conseguiu adquirir uma câmera fotográfica, aquela pequenininha, simples, né? Mas que já ajuda muito, né? E aí a gente vem se mantendo assim. É interessante ressaltar também que são 4 pessoas, né, coordenando, tomando a frente desse projeto, né, mas que o que a gente fala direto para a comunidade é que a comunidade, a gente criou um espaço para a comunidade, né? A gente não está ligado diretamente a uma associação comunitária, né, a nenhum partido político, então é da comunidade. Então a gente se sente até mais à vontade para participar de uma reunião de uma associação. A gente tem 51 associações comunitárias cadastradas no Grande Vila Velha, para vocês pensarem. E a gente percebeu que essas associações, elas brigam muito entre si, né? E principalmente quando chega período eleitoral. Então, isso é uma realidade que muito forte, assim, é uma realidade na periferia aqui de Fortaleza que a gente percebe. A gente caminha por outros bairros também, a gente tem contato em outros bairros, a gente percebe que essa questão das brigas, entre as disputas, entre as associações comunitárias, elas são muito fortes e, às vezes, acaba perdendo o sentido, né? Os projetos sociais, muitas vezes, não vão para frente, as propostas de melhoria para o bairro, eles não vão para frente porque há essa grande disputa. E o jornal, quando ele optou por não fazer parte, ele se reúne em uma associação, visita outra, participa de reuniões e propõe reuniões com associações diferentes, né, para ficar mais livre, né, para que a comunidade sinta que ali o jornal ele pertence a todos. Mas mesmo assim, como a Auricélio falou, a gente tem essa dificuldade, né? A comunidade ela nos cobra a próxima edição, né? Mas ela não sugere, ela até sugere, né? Mas não escreve nada, assim, seria bom que vocês fizessem uma matéria sobre tal, vamos marcar uma reunião para colher informação, a gente marca, as pessoas não vão, não há muito interesse, então a gente ainda está nessa luta para conseguir despertar esse interesse. Houve uma evolução de 2007 para cá, claro, né? A tecnologia é muito rápida, né? Na internet houve com a popularização do Facebook aqui, né? Principalmente, a inclusão. Eu percebo que hoje em dia quase todo mundo tem um computador, tem um tablet, né? Mesmo na periferia isso é muito presente. Tem as lan houses. E aí, com essa questão da explosão nas redes sociais, a gente está percebendo que a gente está conseguindo atingir algumas pessoas, mesmo sem o jornal impresso chegar até eles, a gente está conseguindo chegar até eles com a internet. A gente criou uma fanpage, que é administrada pelo jornal, com o nome do bairro, que é Vila Velha Fortaleza. Essa fanpage ela tem mais de mil pessoas que curtem essa fanpage, que comentam, então estão começando a participar. A gente está organizando agora uma campanha para fundar uma biblioteca comunitária. Então, está todo mundo se envolvendo. E na internet, essa campanha está bombando. Assim, entre a comunidade, a gente está percebendo que isso está tomando corpo e se desenvolvendo mais. O conteúdo do jornal, a gente tem 8 páginas aí contando com a capa. Então, a gente tem que reduzir muito. A gente precisa reduzir os textos, a gente precisa passar uma informação, mas a gente não pode estender muito na escrita, né? Outra característica é que, no jornal impresso, a gente utiliza mais matérias frias, porque a gente não conseguiu ainda definir uma periodicidade na produção do jornal impresso, né? Se diário, mensal, ou bimestral. A gente não conseguiu definir uma periodicidade, então fica muito difícil colocar uma matéria
falando sobre datas e cursos, né, alguma coisa, um evento que vem acontecer. No site, não. No site a gente não se limita só ao bairro. Como a gente tem acesso a outros bairros, a bairro L, Bom Jardim, a gente conhece pessoas que trabalham com comunicação em outros bairros, então a gente também publica no site acontecimentos da cidade inteira, acaba publicando isso. E no site ele permite que tenha mais essa velocidade, ele permite que a gente coloque cursos grátis que está acontecendo na comunidade, num centro cultural desse aí, um evento, né? E aí os erros também a gente fica mais livre, porque se houve um erro, identifica a informação, precisa corrigir a informação que não é essa, mudou a data, a gente vai lá e corrige. Enfim, essa dinâmica do site deixa o trabalho mais leve, assim, né? Então, a diferença é só essa, matéria fria, matéria quente. Uma vez que a gente movimenta bem o nosso site, que a gente fala site, mas na verdade é um blog, né? A gente utiliza a plataforma free e compramos o domínio lá, .com.br. Enfim, no mês de muita movimentação, chega, sei lá, a 2.000 acessos, 3.000, mas a gente tem parado, a gente não tem acompanhado muito, a gente não tem acompanhado muito com frequência esses acessos, né? Mas 3.000 chega fácil, né? Uma coisa interessante é que a gente trabalha também com as visualizações da fanpage, né? Que está ligada também no blog. Aí a fanpage, como a gente está movimentando mais a fanpage, a gente fica acompanhando a quantidade de visualizações, né? Quantas pessoas foram atingidas com aquela informação. Ultimamente a gente tem parado de acompanhar os números do site. Porque não tem nenhum anunciante no site, a gente vai publicando e as pessoas comentam também. Pelo site tem uma parte de contato que as pessoas comentam e cai direto no nosso e-mail. A gente tem todas as edições paginadas também no site. Então, a gente tem como as edições impressas, a gente tem no site paginada. Então, a gente mensura também a quantidade de visualizações dessa paginação. E, inclusive, essa daqui foi mais de 5.000 visualizações, né? Então, as pessoas vão lá em edições, clicam e ficam paginando a página, pode fazer o download. Então, essa é a forma que a gente encontra para interagir. Não é bem o interesse, né? A gente passou um tempo, a gente está mais ou menos, como o Auricélio explicou aqui, a gente está mais ou menos uns 8 meses a um ano, de 8 meses a um ano, sem um pouco parado, né? A equipe ficou em 3 pessoas, eu, Auricélio e Antônio Marcos. Então, deu uma desmotivada, assim, a gente, a comunidade não está procurando, a gente não está conseguindo pensar em algo novo, algo atrativo, e isso é bastante comum em trabalhos voluntários, trabalhos comunitários, né, como o do jornal. Então, a gente deu uma desmotivada. Chegou um integrante novo agora, né? Então, esse integrante ele chegou já cobrando. E aí, a gente vai fazer o quê para isso, para aquilo? Então, a gente começou a trabalhar isso agora. Agora, a gente está começando a organizar planilhas para contabilizar os custos, com passagem de ônibus, deslocamento, sei o quê, contabilizar acessos na fanpage, no Twitter, no site também. Mas esse período, que talvez eu não deixei claro, né? A gente parou de analisar o site com tanta frequência, os acessos, e está voltando agora, né? Agora a gente está voltando a analisar isso com mais frequência. Eu não tenho os números na cabeça, porque são muitas informações. A gente tem umas 4 fanpages no Facebook, de projetos também, porque tem a do Vila Velha, tem a fanpage do jornal Vila Notícia, temos um perfil, né, Vila Notícia, que tem quase 2.000 pessoas nesse perfil, então a gente achou melhor não
não excluir, porque é um espaço que a gente tem de comunicação mais direta até do que a fanpage. Temos o projeto, lançamos um projeto agora que é o Vila Quilê, que é um projeto que vai incentivar a questão da leitura. Dentro desse projeto Vila Quilê está a biblioteca comunitária, está as rodas de leitura, então, a comunidade está começando a participar, então, mensurar tudo isso, ter os números na mente, e agora, depois que a gente começou a trabalhar, está com uns 3 meses que nós começamos a tentar colocar todo o projeto para frente, né, com a entrada desse novo integrante. Mas há um interesse também nos comerciantes, sim. Porque alguns projetos, como o impresso não dá para fazer sem anunciar, né? Agora, uma característica, não há o grau de interesse com o anunciante é menor do que muitos jornais, porque a gente só tem espaço para 25% do jornal para anunciar, porque o nosso objetivo é incentivar a leitura, né? Então, 75% do jornal tem que ser voltado para a leitura. E isso a gente mensura, isso a gente conta, separa o espaço muito bem. A gente não anuncia na capa, os anúncios na contracapa são reduzidos. Então, né, então o interesse mesmo é pela leitura, assim, pelo incentivo à leitura. Na coordenação do jornal não tem nenhum religioso, né? Então, eu acredito que isso ajuda muito, porque o tempo que a gente ia para a missa ou para o culto, não sei, a gente deposita no jornal. Todo domingo, a gente separa ali 2, 3 horas para conversar sobre o jornal, para andar na comunidade. Durante a semana, a gente está se ligando, né? E atualizando o blog, o site, enfim. É um trabalho voluntário, um trabalho social. Todo mundo tem, o Auricelli trabalha, o Marquinhos é um designer gráfico excelente, ganha dinheiro também, se mantém com isso, né? Eu trabalho também, estudo, faço faculdade. Então, a gente não tem o jornal como fonte de renda, de captação, né? A motivação está aqui, o Auricelli. O Auricelli, eu gosto sempre de citar ele, porque ele encontrou o jornal, decidiu fazer jornalismo, né, com a iniciativa do jornal, e tem outras pessoas também. A gente está, na verdade, a gente mora numa área de risco social muito grande. O bairro Vila Velha ele é dividido em 6 ou 7 conjuntos habitacionais, mas ele nasce, muito importante ressaltar isso, que ele nasce de uma iniciativa, assim, a iniciativa nasceu da parte mais pobre desses conjuntos, desse bairro, né? Que é a parte onde o risco social, onde tem as ocupações, onde o risco é maior. Então, o que motiva a gente a trabalhar é criar possibilidade de mudança. Não é legal andar pela cidade e ligar a televisão e ver notícias ruins do seu bairro, de onde você mora, de onde você tem amigos e história ali. Então, essa é a motivação. Eu vou fazer alguma coisa para mudar isso ou eu vou me tornar cúmplice? Porque a gente sempre conversa, né? Se a gente não fizer nada, a gente está compactuando com tudo de ruim que está acontecendo. E o que é que a gente pode fazer? Né? A gente não é jornalista, né? O Auricelli está no 2º semestre de jornalismo, eu estudo administração de empresas, o Marquinhos é designer, o Jean estuda informática, parte de programação, né? Mas a gente viu no jornalismo a possibilidade, né? A possibilidade de a gente criar, se envolver, criar uma aproximação na comunidade, melhorar a autoestima também, as pessoas vão se ver ali diferente, né? Vão se perceber diferente, e é isso que o jornal vem proporcionando para a gente, sim. Para mim, a motivação é estar ajudando a comunidade, né? A área periférica, onde a gente mora na periferia, e a gente vê que as pessoas lá, elas não sentem a presença do governo lá dentro, governo, prefeitura, enfim. E a gente vê questões sociais lá, a gente leva até o jornal, e o jornal leva essa voz para outras classes. E com isso eles enxergam o problema
porque eles não estão lá dentro, mas a gente mostra para eles, e eles vão resolver ou não, aí é com eles. Mas o motivo para mim, a motivação, é em estar ajudando essas pessoas. A questão do jornalismo é essa mesma, de criticar, de levar isso à frente, de ter como é que eu vou dizer? Quando a gente chega num local e diz que é de um jornal, a recepção é diferente. Se eu chegar e disser que eu moro no bairro Vila Velha, as pessoas já fecham a cara por conta como é que eu vou dizer, dessa imagem negativa que eles têm no bairro. Porque, na verdade, não é todo o bairro que é da forma que é vinculado, é uma parte dele, mas que essa parte mancha todo o bairro. Aí quando você diz que chega e diz que é de lá, as pessoas já viram e olham diferente. Mas quando você diz que faz parte de um jornal, mesmo sendo comunitário, a visão que eles têm é diferente, de respeito, porque eles estão vendo que estão lidando com uma pessoa que, apesar de não ser jornalista ainda, tem a capacidade de criticar, de ter uma análise crítica da situação onde mora e vive. E o jornalismo pode ajudar com isso, nessa questão. Na verdade, quando os meninos iniciaram o jornal, eles tinham contato, e ainda têm, com jornalistas formados, não só lá de fora, de outros bairros e outros estados. E os meninos passavam os textos para eles revisam o texto e dizem o que mudar e o que não mudar, e passam também a análise jornalística para eles. O Evaldo pode até falar melhor sobre essa parte. Sim, né? A nossa preocupação, desde o início, não tem ninguém jornalista aqui e a gente precisa fazer um jornal. E aí, como é que vai fazer? A gente começou a observar mais os jornais de televisão, a ler mais. As nossas reuniões, a gente começou a levar uma matéria, a gente combinava, né? Olha, a gente tem que ler pelo menos uma notícia por dia, né, para a gente tentar identificar as características principais do texto jornalístico, né? E aí fomos pesquisar na internet, começamos a perguntar, que nem o Auricelli falou, a perguntar a pessoas que a gente conhecia, que faziam jornalismo, se pedir opinião sobre o texto, sobre a escrita, né? Então, esse foi o que a nossa carta na manga, a nossa metodologia para começar a escrever, né? E aí a gente conseguiu alguns colaboradores que não moravam no bairro, né? É interessante falar também que por conta da internet, por conta pessoas de outros estados começaram a entrar em contato, curso de letras, curso de contábeis, como é que eu posso contribuir com o jornal? Né, gente? Pô, com o que tu sabe fazer. É o quê? É de letras? Então, a gente vai escrever e você vai revisar a parte de português. Aí, jornalista, dá uma olhada na estrutura desse texto aqui e vê se está legal. Aí, a gente começou a trocar uma ideia, claro, né, que a gente mantinha a liberdade editorial, tudo, né, isso porque teve sempre muito cuidado para não descaracterizar a nossa forma de escrever, né? Mas a estrutura, pedimos o Marquinha Design Gráfico, então a gente estudou muito junto a questão da diagramação, de como tornar a diagramação mais agradável, a fotografia. Então, acabou que a gente aprendeu muito conversando com outras pessoas, conversando entre si, pesquisando, lendo. Uma coisa que alguns jornais, uma característica que alguns jornais de bairro têm, é a questão de a comunidade escreve e vai tal qual para o jornal. A gente não, a gente já vem, a gente sempre discutiu isso de incentivar a leitura, mas incentivar a leitura e a escrita também, e a escrita correta. Então, a pessoa que escreve para o jornal, mesmo sendo um morador, ele tem algumas matérias de moradores, eles escrevem lá, digitam, escrevem à mão mesmo, manda para a gente. Os erros após a revisão de português, a gente dá o feedback para ele com as observações, né, da escrita e tudo, e a gente edita isso. Passa por um processo de edição, né? E quando a gente escreve, a gente procura deixar a linguagem mais clara possível, e uma vez ou outra a gente
deixa uma palavrinha lá para aguçar. Essa palavra não é tão coloquial, mas vamos deixar ela para ver se desperta a curiosidade na população, no leitor, né? Porque esse é o objetivo. Não é que as pessoas se identifiquem, mas que as pessoas também possam se sentir motivadas a melhorar, né? Porque a questão, uma coisa que a gente foi questionado muito no início, foi porque a gente não mostrava as mortes, né? Fulano matou Beltrano, cadê? Vocês não falaram. O tráfico, não sei o quê, da rua tal, vocês não falam. Então, a gente tem que ter, a gente quer mudar muita coisa de como, se a gente abrir demais para a comunidade, dessa forma, todo mundo escreve e tal, vai sair absurdos, assim. Diretores das escolas estaduais e municipais do bairro, a gente tem 6 escolas, a gente conhece todos os diretores, conhecemos os funcionários das escolas. E sempre que a gente deixa um jornal numa escola, a gente tem o feedback, né, tem esse retorno da pessoa da escola. Professores aplicam, pegam um texto do jornal e levam para estudar em sala de aula, né? A gente, até em cursinho, esses cursinhos da Federal, né, que tem para alunos de escola pública, a gente já viu texto nosso, assim, copiou, tirou cópia mesmo e levou lá para estudar, para que eles estudassem o que estava no nosso jornal. Isso é uma forma da gente... A gente vai sempre nas escolas, eles ligam para a gente. Isso, né? E tem essa questão de mandar texto. Agora, é muito difícil ainda a gente articular a escola pública, os alunos da escola pública para escrever, para participar do jornal. Porque, primeiro que eu falei, a gente tem contato com os diretores e com alguns professores. Mas os professores que estão dispostos seria um movimento muito grande, porque o aluno ele já tem ele entra lá, fechou o período dele da aula e ele vai para casa. Ele não tem atividade extra na escola. Não é comum o aluno de escola pública ficar na escola o dia inteiro. Porque, né? Ele vai lá assistir a aula e vai embora. Então não é comum muitas vezes nem ele passar na biblioteca, né? Então encontrar professores dispostos a fazer uma parceria para que envolva mais a questão dos alunos, a participação dos alunos em atividades como a do jornal, é difícil, né? Agora, em 2013, alguns professores das escolas entraram em contato, pedindo para a gente ministrar palestra lá, dar oficina, né? E aí a gente já vem um monte de ideia aqui, né? Um monte de ideia para tentar pegar esse jovem, esse aluno, e inserir nas atividades do jornal. A gente não tem espaço no impresso, não tem espaço para todo mundo escrever, não, mas tem no site. Então, um concurso de redação, né, uma premiação simbólica. Então, a gente está começando a ver isso. Esses projetos de incentivo à leitura, como a biblioteca comunitária, que a gente vai fundar agora em outubro de 2013. Né? Então, essa biblioteca comunitária, essas rodas de conversa, não sei o quê. Isso, na verdade, são estratégias que o jornal utiliza para aproximar essas pessoas, os moradores, desse contexto que a gente está tentando criar, na verdade, né? Da biblioteca também, não vai ser só, o projeto não é só para a biblioteca, no primeiro momento sim, mas depois teremos oficinas, traremos pessoas de fora para dar oficina no espaço lá do bairro que a gente tem. Não é nosso, é de um projeto, uma associação. A gente consegue o espaço com eles. E é isso, sim. A gente ganhou a parceria do governo, né? A contribuição que a gente teve até hoje foi um edital que a gente ganhou de cultura, e onde a gente recebeu metade só. E outra coisa foi a gente começou a vender publicidade, já que a gente vende publicidade para imprimir o jornal. Então, a prefeitura, teve uma época que a prefeitura estava comprando publicidade no site e no impresso, para que a gente
mas era compra mesmo de publicidade. Eu quero anunciar uma campanha da dengue, né, contra a dengue. Então, entrava em contato com a gente e anunciava lá, não era uma contribuição. Então, eu acho que, acredito que dizer que houve uma contribuição, um incentivo, uma colaboração, eu acredito que não. Até hoje foi mais como fora, tirando o edital, né, que a gente participou, o restante foram acordos comerciais mesmo, de, olha, vincula lá, a gente está próximo do bairro. Então, se a gente está próximo do bairro, tem alguma campanha da prefeitura ou do governo ali nas proximidades, eles vão querer, obviamente, que a gente vincule isso. O que chegou mais perto disso aí foi as inquietações de algumas pessoas em relação a algumas matérias. A gente falou de saneamento básico em uma edição, né? Então, os políticos de bairros, né? A gente tem alguns lá que, na verdade, um ou dois, que se incomodaram com aquilo, né? E reclamaram e organizaram em reuniões com associações, falaram mal da gente, enfim. Mas são poucas inquietações assim. Agora, a represália não. Teve a tentativa de comprar a impressão, de assim, olha, eu imprimo o jornal de vocês e aí vocês me dão um espaço do jornal, né? Então, isso, esse político do bairro sugeriu isso e a gente, obviamente, não aceitou porque, né, não faz parte da nossa proposta, né? A gente tem espaço para matéria paga no jornal, por exemplo. Claro que a gente, se bota uma matéria paga, a gente encara isso como um anúncio e diminui a quantidade de anúncio. Mas até as matérias pagas, a gente analisa. Por isso tem uma equipe que, embora não profissionais, mas uma equipe de edição, né, que vai avaliar o que é que vai para o ar ou não, né, se a matéria é adequada. Não, mas eu estou pagando R$ 2.000 por uma matéria, dá para vocês imprimirem um jornal numa boa. Não é a nossa proposta. Falar de aniversário de 15 anos, falar do que o político tal está fazendo no bairro, não é a nossa proposta, né? E aí as pessoas se incomodam um pouco com isso, mas, por enquanto, não tem represário. Eles estão se sentindo incomodados. É bacana isso, porque quando a gente chega num evento que tem algum político tentando comprar voto, em período eleitoral a gente percebe isso, eles saem, não querem conversar com a gente, né? Porque a gente chega com a câmera, né? Então, que nem o Mauricélio falou agora há pouco, o fato de ser jornal também, da equipe do jornal, a gente é conhecido como os meninos do jornal. Então, os meninos do jornal dá trabalho, né? Pode dar trabalho, porque vincula na internet, vincula na rede social, que o político tal está comprando voto com a foto, acabou, né? A periodicidade do jornal impressa, a gente começou com a proposta de ser mensal. A gente imprimiu duas edições mensais, aí atrasou a próxima, né? E aí, não, vamos imprimir agora bimestral. Atrasou também, a gente imprimiu 3 meses depois. Acabou que o jornal impresso está parado há mais de um ano, né? Por conta da dificuldade financeira. A gente não tem apoio do governo, os comerciantes da área não contribuem, não investem, não há um investimento, porque eles acreditam que, ou pelo menos acreditavam há um ano, agora a gente vai voltar a apresentar propostas para ele, mostrar o jornal, tentar mostrar novas perspectivas, né, enfim. Mas eles não tinham muito investimento, nem dos comerciantes, nem do governo. Então, não tem como imprimir. Só de impressão, um jornal desse, R$ 2.000, só de impressão. Era um ano atrás. Né? Então, a gente precisa ainda ver isso, quanto é que está e tudo, certo? Mas agora, em junho, até o dia 31 de junho, é a nossa meta, né? A gente não abre mão do reciclado, que é mais caro, porque a gente mora numa área de preservação ambiental, né? Foi ocupada, mas ali perto do Rio Ceará, né? Então, despertar essa consciência nas pessoas também de que
a gente está, de uma certa forma, contribuindo com a questão da sustentabilidade, meio ambiente, enfim, despertar pelo menos esse debate na comunidade faz parte também dos nossos interesses, digamos assim. Porque se fosse papel jornal, talvez umas páginas preto e branco, né? Daria, mas aí talvez não atingisse tanto o público como a gente atinge dentro desse formato. As primeiras edições, a gente recebeu a primeira edição. A gente foi criticado na rua. Porque a nossa forma de como chegam as críticas e as sugestões é na rua mesmo. A gente está caminhando e o pessoal vai cobrando. Vem aqui, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Isso no início, né? Deu uma caída. A Rádio Calçada. Então, no início, a gente foi criticado também pela qualidade do jornal. Não precisava disso, não, uma senhora falou. Não precisava dessa qualidade toda, não. Um jornal de bairro, a gente faz simples, preto e branco, aquele papelzinho jornal mesmo, né? Não precisava ter isso aqui, não. Aí outros desconfiaram, né? Com os comentários, já aparece o pai dessa criança, querendo dizer que a gente estava vinculado a algum partido, a algum político. Então, tiveram várias críticas. Agora, muito importante que a gente percebeu, a gente quase não viu o jornal no meio da rua. A gente é capaz de contar desde a primeira edição até a 7ª edição, aí foram 35 mil jornais no mínimo. A gente é capaz de... A gente viu pouquíssimos jornais no meio da rua, assim, não dava 30 jornais, se a gente for contar todo esse tempo, né? E isso demonstra, assim, as pessoas criticando, reclamando, mas não jogava no meio da rua, não, sabe? E aí o jornal que a gente encontrava no meio da rua, a gente juntava, né? Limpava, sabe? E é isso, né? Tem esse lado também que a gente quer continuar nessa linha para mostrar novas possibilidades para a comunidade. Né? A questão da entrega de ser em casa, a questão da entrega de nós mesmos entregarmos é para ter a certeza de que a pessoa está recebendo o jornal. Porque se nós passarmos para terceiros, eles podem fazer como panfletos, né? Pegam um montante e jogam fora, não chegam a entregar. Exato. Aí nós mesmos entregamos. Não há periodicidade no site, assim como também não há no jornal. A gente tem a meta de periodicidade para o jornal impresso, que a partir de agora ser bimestral, a partir dessa próxima edição. Mas para o site não há. É de acordo com o que a gente recebe no e-mail, os releases, a gente vê e posta. Mas meta também não há, sim. Não é como impresso, não. A gente atualiza. Não há uma periodicidade definida, toda sexta-feira a gente vai atualizar o site. Não. Recebi um e-mail de um morador dizendo que vai ter um evento na praça tal. Vamos publicar? Vamos. Sei lá, a gente sabe de uma associação que chama a gente para cobrir um evento lá com os moradores. Enfim, a gente vai, cobre e publica. Né? Não tem uma periodicidade, mas tem essa rotina. Há um mês, mais ou menos, a gente está mudando isso. Né? A gente está caminhando nas ruas com o objetivo de pegar matéria mesmo.